A Bíblia fala em Mateus capítulo 7 que existem árvores boas que dão frutos bons e existem árvores más que dão frutos ruins. Mas o que seriam esses frutos ruins? A palavra de Deus para você no dia de hoje, Deus tem uma mensagem muito importante a respeito dos falsos mestres, daqueles que se escondem, em peles de ovelha, mas na verdade agem como lobos. E aí ele vai falar na sequência que existem dois tipos de árvores e as árvores serão conhecidas pelo seu fruto. E o que a palavra de Deus quer falar quando uma árvore ruim ela dá frutos ruins? Que tipo de frutos são esses? Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Basta aí apertar no botão de inscrever-se, depois aperta o sininho, seleciona todas. E fazendo isso, você será notificado sempre que tivermos com um conteúdo novo. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast, como por exemplo o Spotify, o Amazon Music, o Apple Podcast. Então você pode seguir também o Vivendo pela Vida Cast para ser notificado e alimentado com todo o nosso conteúdo. Então, para que você entenda no dia de hoje o que o Senhor quis dizer com árvores más que produzem frutos ruins, nós vamos ler exatamente a passagem onde encontramos esse texto. E essa passagem começa lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, que nos diz o seguinte: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são como lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Esse é um texto muito interessante, é um texto muito pertinente para o Evangelho e muito atual, inclusive nos dias de hoje. É muito comum nós observarmos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, ou seja, pessoas que se apresentam com uma pele de ovelha, mas como o versículo diz, o 15, na verdade, eles são lobos vorazes ou lobos roubadores, pessoas que vêm para prejudicar a vida de outros ou para se beneficiar da inocência de outros e assim por diante. Mas aí, como que nós identificamos? A palavra de Deus vai nos dizer que é o quê? Pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Só que quando falamos de árvores boas que produzem frutos bons e uma árvore má que produz frutos maus, às vezes fica muito vago na cabeça de quem está lendo. Que tipo de frutos são esses? Quais são os frutos bons? Quais são os frutos maus? Então eu quero trazer para você aqui um entendimento a respeito dessa palavra, para que você possa discernir de fato se os frutos que você tem observado naqueles que se intitulam como chamados por Deus, por aqueles que pregam a palavra de Deus e se dizem inspirados e chamados pelo Senhor, para que você tenha discernimento e você possa avaliar se verdadeiramente são homens e mulheres de Deus ou se são impostores, se são pessoas que na verdade são lobos vestidos em peles de ovelhas. No versículo 17 do texto que acabamos de ler, ele vai dizer o seguinte: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Eu quero que você preste muita atenção no que significa essa palavra frutos maus, para que você tenha um discernimento daquilo que está em desacordo com o que deveria ser um fruto bom, e a partir daí nós vamos construir todo o cenário daquilo que é bom
e aquilo que é ruim. A palavra maus, traduzida aqui na Bíblia, ela vem do grego poneros. E poneros traz alguns significados e eu quero aqui apontar alguns para vocês. Primeiro, querido, a palavra poneros, ela pode significar cheio de labores, ou seja, né, com muito trabalho, cheio de aborrecimentos ou com muita fadiga. Então observe que um fruto mau, ele já revela isso, né? Quando existe uma carga muito pesada, uma fadiga sobre os seus ombros. E aí ele vai continuar, pressionado, atormentado pelos labores. Então ele fala novamente aqui do trabalho, quando o trabalho está pesado, quando está ali atormentando. E ele traz mais detalhes dessa palavra, que traz trabalho árduo, que traz o quê? Aborrecimentos, perigos, que causa dor e problema. Então é muito interessante nós observarmos essa passagem a partir da leitura, da tradução da palavra mal, né, que vem do grego poneros. É muito importante você entender que parte dessa tradução está justamente ligada ao que? Aquilo que é árduo, aquilo que é pesado, aquilo que traz fadiga, aquilo que gera um problema, ou seja, aquilo que está causando dor. Então, toda vez que você estiver sob a orientação de uma árvore ruim que produz frutos maus, ou seja, de um lobo com a pele de ovelha, geralmente tudo o que ele pedir para você fazer, ou tudo que vocês fizerem, você terá esse sentimento, né, de estar agindo como um burro de carga e não como uma ovelha, percebe? Algo que é pesado, algo que é fadigado, algo que não está alinhado com aquilo que Deus propôs para a sua vida. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, percebe? Então, na verdade, muitas pessoas, quando leem essa passagem, acham que os frutos maus são frutos realmente assim invisíveis, de coisas esdrúxulas, né? Como, por exemplo, pessoas que estão roubando descaradamente, pessoas que estão falando coisas absurdas. Mas não, perceba que esse fruto mau, ele é muito sutil. Às vezes ele até vem travestido de algo genuíno para o Senhor, mas no fundo, ele é algo pesado, ele é algo que gera problema. E problema que é uma palavra muito ampla. Você pode ter problema de vários aspectos. Então, tudo aquilo que gera problema, tudo aquilo que gera dor, tudo aquilo que é uma labuta é pesada. Ou seja, parece que você está carregando cargas insuportáveis. Então, tenha muito cuidado, pois esse é um sinal de que você está sob a direção de um falso profeta, de um falso mestre, de um falso pastor, de um falso apóstolo, de um falso missionário. Percebe? Então, para que essa mensagem fique bem clara para você, nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos. Entenda que toda árvore aqui nesse contexto ela vai dar fruto. Ou vai ser um fruto bom ou vai ser um fruto ruim. Então, a partir do momento que você saiba identificar o que é um fruto ruim e o que é um fruto bom, você vai começar a discernir quem de fato vem do Senhor, quem de fato foi chamado pelo Senhor para orientar outras pessoas. Então, em resumo, os frutos ruins é tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Mas ainda mais, ela tem essa característica, né? A palavra aqui no grego, ela nos traz essa característica. O fruto ruim é algo pesado, né? É algo que traz problema, é algo que gera dor nas pessoas. Então, isso é importante, por quê? Porque muitas vezes você pode até está achando que está fazendo algo para Deus. Esses falsos líderes, eles até manipulam massas como se essas pessoas estivessem fazendo algo para Deus, até porque elas estão usando a própria palavra de Deus. Mas no fundo, aqueles frutos são ruins, são maus, porque está gerando peso, está gerando angústia em você, né? É um alto labor, não é algo que flui genuinamente de Deus, não é algo que flui genuinamente do Espírito. Então, fruto bom
qual que é? É aquele que está alinhado com a vontade do Pai, né? É aquele que genuinamente é leve, que é tranquilo, que é prazeroso em fazer. Eu não estou dizendo que muitas vezes não seja difícil. Sim, existem as dificuldades que nós precisamos enfrentar, mas uma coisa é você enfrentar dificuldades de uma forma leve, entendendo que o Senhor está com você, entendendo que o Senhor está te ajudando, entendendo que o Senhor está dentro do seu barco. Percebe? Então, que essa mensagem no dia de hoje, que essa palavra venha fazer sentido para você. E se Deus falou o seu coração, já curte esse vídeo e compartilha ele com mais pessoas. Ajude as pessoas a discernirem, a entenderem quem são os falsos líderes, né, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas e assim por diante. Se você caminhar dentro desse discernimento, se você caminhar dentro dessa palavra, buscando as árvores boas que produzem frutos bons, eu tenho certeza que a sua vida deslanchará, seu ministério avançará e você será uma pessoa muito mais feliz e muito mais alegre, porque verdadeiramente você está conectado com pessoas que são bênção de Deus sobre a sua vida.